sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, muito boa tarde, sejam todos mais do que bem-vindos a mais um episódio do nosso Além da Saúde Podcast, pra gente começar a semana com mais informação e você, nosso convidado mais do que especial, pra ficar nessa uma horinha aqui ao vivo junto com a gente. Se não consegue acompanhar ao vivo, não tem problema, a nossa tecnologia é também, não é, ao nosso favor. Tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, todos os episódios do nosso Além da Saúde Podcast ficam arquivados para você posteriormente acessar de onde você estiver, quando você quiser. Se quiser assistir, se quiser só escutar, enfim, vai absorver as informações e os conhecimentos que a gente vai trocar, dividir, multiplicar aqui no nosso Além da Saúde de hoje, com certeza. E é claro, a gente sempre pede, né, o seu carinho, a sua atenção para nos ajudar. Como? Se inscreva nos nossos canais, YouTube, Facebook e Instagram da Is Rádio Podcast, nos meus também canais, Fabiana Fatoretto, para que assim a gente consiga alcançar mais pessoas. Não se esqueça de ativar as notificações, ativar o sininho para receber as notificações do YouTube quando a gente tiver, não é, vídeos novos. E além disso, você dando o seu like, curtindo, não é, tanto no YouTube, Facebook e Instagram, as plataformas vão entender que esse conteúdo é interessante, é relevante e vão entregar para mais pessoas, e mais pessoas terão acesso a essas informações que são sempre muito valiosas, porque conhecimento nunca é demais, tá bom? Então, aproveite que estamos ao vivo. Se você tá aí ao vivo com a gente, aproveite porque nós temos os chats, né? Tanto no YouTube, Facebook e Instagram, que a gente é ao vivo agora, e você consegue participar, consegue mandar o seu oi, consegue deixar a sua dúvida, que muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas e todo mundo sai ganhando, porque a gente vai conversar hoje sobre um projeto lindo, projeto chamado Além de Mãe, de autoria dela, que é a educadora parental, nossa querida Gra Oliveira, pela primeira vez aqui no nosso Além da Saúde. Espero que seja a primeira de várias outras. Gra, seja bem-vinda, uma boa tarde. Obrigada, tudo bem? Melhor agora com você aqui junto com a gente. Eu agradeço o convite. Eu que agradeço. Eu também muito feliz de te rever, Sim. né? Porque a dona Gra esteve presente lá no quarto do hospital quando eu dei à luz ao senhor Luca. Verdade. Há quase 11 anos atrás. A gente confabulava sobre isso, como Sim. passa rápido. Passa muito rápido. É uma coisa assim que a gente piscou e estamos aí. Agora, Gra, essa questão, esse universo de maternidade, de mãe, sempre fez parte da sua vida, né? Porque há 11 anos atrás você já foi lá no quarto, já foi me ajudar com a posição da amamentação, com dicas, não é? Para as mamães que acabaram de ter os seus bebês. E isso sempre permeou a sua vida profissional? Explica pra gente. Sim, eu sou técnica de enfermagem, né? E eu trabalhava no hospital, aqui em Limeira, e eu trabalhava na maternidade. Trabalhava no berçário lá e eu fazia toda essa parte, né, com os bebês, recepcionava os bebês, ia no quarto ajudar as mães, ensinar a dar os banhos, enfim. E depois disso, você partiu para voo solo, saiu do hospital. Como é que mudou? A sua carreira deu uma guinada, né? Sim, eu saí do hospital, eu fui trabalhar na prefeitura. Fui trabalhar com outra coisa, trabalhei na saúde mental. Mas sempre na área da saúde, né? Sempre na área da saúde. E nisso, quando eu fui trabalhar na saúde mental, eu percebi, eu tinha muito contato com mães com problemas psicológicos, né? Devido à maternidade exaustiva. E sempre isso foi muito me permeando, né? Sempre estava ali. Eu tentava meio que fugir, mudar a área, mas estava sempre ali. Mas a parte da educação mesmo, de fato, entrou na minha vida lá em 2017, quando eu passei a atender só as mães, né? As mães em casa. E ficar só com isso, né? Daí eu já não trabalhava mais em nenhum outro lugar e eu só fazia os
particulares, né? Você conseguiu dedicar 100% do seu tempo para Só essa nova fase da sua vida profissional, que estava batendo na sua porta o tempo todo, até você aceitar novamente, que eu acho que é a missão que chama a gente, né? Sim. A gente tenta fugir, mas a missão vem atrás da gente, não tem como, né? Exatamente. Eu brinco que eu neguei, né, isso 3 vezes. Porque eu fui pro hospital, eu falei, não é isso que eu quero. Aí eu saí, fui pra prefeitura, não é isso que eu quero. E aí eu saí disso tudo de novo e falei, não, eu vou ser professora. Eu vou fazer faculdade de pedagogia. Entrei na faculdade de pedagogia, mas sempre ali, trabalhando com crianças, com mães. E até que eu vi que não dava mais para fugir. Eu tinha que me dedicar às mães, que o meu negócio era educar pais e bebês. Mas eu acho que nada na vida é por acaso. Eu acho que essas suas mudanças, não é, profissionais te acrescentaram muita experiência, te acrescentaram mais na carreira acadêmica, que você foi buscar mais estudos. Eu acho que isso acaba agregando tudo, não é? Sempre. Sim. Quando você tem um propósito, uma missão, mas independente se você não tem muita certeza daquele momento, o importante é você absorver o conhecimento que aquele momento está te propiciando, porque num futuro muito próximo, hoje, por exemplo, você está usando tudo isso que você plantou, né? Sim. E está colhendo agora. Sim, e foi por conta das minhas clientes mesmo, né? Eu percebia uma solidão muito grande, uma solidão materna muito grande, que eu busquei me especializar cada vez mais, né? Eu falei, não é possível que a maternidade seja só isso. Que a maternidade seja essa solidão eterna. Eu preciso ir além. E foi quando eu conheci a educação, né, a educação positiva, a parentalidade positiva, e como educar essas redes de apoio, né? Até então nós falávamos de rede de apoio só familiar, né, rede de apoio de amigas, né, dos avós, enfim. Mas muito pouco se falava sobre rede de apoio paga. E eu fiquei muitos anos aí nessa função de enfermeira babá, né? E nisso, e buscando muito sobre a educação positiva, o desenvolvimento do bebê, porque não basta só olhar a criança, a gente tem que ir muito além disso, né? A gente tem que desenvolver aquele bebê. E como tudo é muito novo para essa família, eu precisava ser a rede de apoio, ser o porto seguro daquela mãe, porque eu via que ela estava numa solidão eterna. E, diante de tudo isso, a minha missão, né, começou, de fato, quando eu decidi fazer o meu planejamento familiar. Quando eu decidi que eu queria ser mãe. Porque, até então, eu só trabalhava com isso, né? E quando eu decidi que eu queria ser mãe, que as coisas começaram a fluir. E aí é onde eu falo que a solidão materna, mesmo que a minha maternidade ainda não exista, ela exista só no meu coração, ela me pegou. Porque a gente não fala, né, sobre o planejamento, sobre o tentar. E muitas pessoas tentam. E é muito solitário, porque a gente imagina que vai ser uma coisa e depois, na verdade, é completamente diferente. Foi diferente para mim. E quando eu comecei a compartilhar isso nas minhas redes sociais, eu vi que, tinha uma infinidade de mulheres... Que se identificaram. Que tentavam também. E por N motivos, né, motivos diferentes do meu, elas ainda não conseguiram, né? Não conseguiam isso, né? Tem mães que tentam aí há anos, né? Exatamente. E para alguns é muito simples, mas nem tanto, não é para todos, né? E falando em redes sociais, eu vou deixar aí para você o @da_Gra para você seguir, que ela sempre posta conteúdo muito, muito, muito instrutivo, que eu acho que é isso que a gente precisa, é conteúdo que vai alimentar não só o nosso conhecimento, que alimenta a nossa alma, dá aquele calorzinho aqui, rola essa identificação que ela acabou de dizer, você fala, poxa vida, eu não tô sozinha, tem mais gente passando por isso, né? Então, às vezes, ela faz um post sem pensar, uma coisa do dia a dia, e acaba tendo um boom que ela nem imaginava que fosse ter, porque muitas pessoas passam pela mesma coisa. É @GraOliveiraF. Do jeitinho que tá aparecendo embaixo do nome dela, ó. @GraOliveiraF. Tá? Segue lá pra você acompanhar. Dona Adriana Souza já colocou aqui, Gra maravilhosa, coraçõezinhos. Ai, a gente adora receber elogio, pode mandar. Obrigada, viu, Dri? Adriana Souza aqui junto com a gente. Obrigada, a Júlia, ao Gainho Pellegrini, Cultura Fê Comerciários, Paulinho do Cinecom, meu querido, tô com saudade de você, viu? Tem que passar aqui e dar um abraço na gente. O Adrien Lavoura, ótima tarde, excelente programa pra todos. Um beijo
muito grande para nossa audiência. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô lendo aqui no nosso chat no YouTube, mas se você tiver pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos o nosso querido Ramon, o técnico, que tá aqui também, com o olho no peixe, outro no gato. E nos ajuda também se você tiver alguma colocação nas outras redes sociais, tá? Manda pra gente. Agora, depois de tudo isso, Gra, você foi estudar essa educação parental, é isso? Essa educação positiva, que significa o quê? Significa acolher não só o bebê, acolher os sentimentos da mãe também, de uma forma mais tranquila, porque a gente costuma sempre só olhar pro bebê nesse momento. E a mãe, como você disse, essa solidão, ela vem porque a mãe fica de escanteio, ela fica de lado, porque todos os olhares se voltam pro bebê, porque ele precisa realmente de cuidados específicos, não é? Durante um período. Mas essa mãe também precisa ser acolhida, né, Gra? Sim, a educação parental, ela entra, né? A educação positiva, a gente fala que nós vamos criar crianças, futuros adultos, com o mínimo de traumas possíveis, porque é impossível criar um mini ser humano, um filhote de ser humano sem traumas, né? Exato. Porque se não tem traumas em casa, vai ter traumas na escola, enfim, né? Porque a vida traz isso. Não se constrói uma vida sem traumas. Mas a educação positiva entra como enxergar que aquele adulto cuidador é a base e segurança daquela criança. Então, a criança precisa ver naquele adulto cuidador a segurança que ela não tem em outro lugar, né? O porto seguro. O porto seguro. E quando a gente fala de educação positiva, é realmente educação de pais mesmo. Nós estamos educando estes pais para educar estes filhos. A educação positiva vem para tirar a educação tradicional, que é aquela que os nossos avós receberam, que, consequentemente, os nossos pais receberam e a gente recebeu, né? Então, nós tiramos essa educação tradicional e implementamos a educação positiva. Mas muito se confunde a educação positiva com a troca. E não é nada disso. Ou com a permissão. Ser muito permissiva. E não é bem por aí, né? Não, dá pra gente colocar limites com respeito. É muito sobre isso. Eu fiz um curso recentemente sobre isso, limites com respeito. Agora, a nossa... eu acho que o nosso desafio maior é a gente deixar essas crenças limitantes que nos acompanham durante gerações, como você disse, para poder abrir espaço para esse novo. Sim, né? E a gente precisa entender, Fabi, que não é sobre não errar, não é sobre não... Ai, me fugiu a palavra agora. Não é sobre não gritar ou não perder não a estribeira em algum momento. Não é sobre não vacilar. É sobre vacilar e reconhecer que errou. E mostrar para aquela criança que existe vulnerabilidade nesse adulto, entende? Porque nós temos muito isso que criança... A gente negligencia a criança o tempo todo, né? Por ela ser criança, então... Acho que ela não entende. Nós não validamos os sentimentos dela. E isso começa desde bebezinho, desde não damos voz para essa criança. Exatamente. Isso começa desde o RN. Quando nós vamos trocar o bebê, a gente vai lá, já tira a roupa e... Não pede permissão. Conversa, a gente não pede permissão. Olha, bebê, eu vou trocar você agora. Eu vou tirar sua roupinha, tá um pouquinho frio, a mão da mamãe tá gelada. E vai conversando e construindo essa conexão com o seu filho, né? Parece besteira, gente. Parece besteira, mas é uma mudança de chave absurda. Porque a criança, ela entende. Ela, por mais que ela não seja verbal ainda, ela vai se sentindo acolhida e respeitada. Eu brinco, não se pode... não existe nenhum assunto que nós não podemos conversar com uma criança. Desde que seja lúdico e adequado para a idade dela. Pra fase, né? E não é porque é lúdico que o papo não é sério. Exatamente. Entende? Então, nós temos muito que implementar isso. E é uma construção diária. Nós não podemos... esquecer, tipo assim, eu fiz esse curso de educação positiva, mas eu não consigo implementar. Não, você consegue. É com pequenas atitudes, né? Atividades de vida básica e diária que nós vamos implementar essa rotina. Não vai mudar do dia pra noite. Não. Mas é isso que você falou, de grãozinho em grãozinho. Hoje eu consegui fazer tal coisa. Hoje eu saí... né, perdi a estribeira, gritei, falei mais alto, mas consegui pedir desculpa, falei que eu estava errada. Não é para mostrar para a criança que mãe e pai, para eles nós somos os super-heróis, né? Mas que os pais erram, admitem o erro,
pedem desculpa, sentem raiva, sentem amor, sentem felicidade, sentem tristeza e por aí vai. Porque muitas vezes a gente chega até as crianças e pergunta o que elas estão sentindo, elas não sabem nomear aquele sentimento. Porque não foi ensinado a acolher aquele sentimento naquela hora. Que às vezes a criança se sente má. Ela se sente má por estar sentindo raiva. Ou por estar com vontade de bater no amiguinho porque pegou um brinquedo que ela queria muito. Como acolher esse sentimento dessa criança? Precisa ser ensinado isso para elas também, né? O tempo todo a gente precisa ensinar as coisas. Porque nós temos que imaginar que aquela criança está experimentando o mundo pela primeira vez. Exato. Coisas que nós já vimos muitas vezes, essa criança não viu nenhuma. E a gente tem que tentar o quê? Não banalizar. Ai, deixa pra lá. Não. É um momento de construção de conhecimento muito importante naquele momento, né? Caso, um exemplo, né? Caso você começasse a chorar agora, qual seria o meu instinto ao olhar para você chorando? Você é uma adulta. Não, vem aqui, vamos conversar. Eu entendo. Por que você está chorando? Agora com a criança, não. Engole o choro. E a criança vai ser uma adulta que vai ter esses sentimentos. Então, nós precisamos validar esses sentimentos. Nós precisamos parar de olhar nossa criança como um robô. Porque eu acho que é assim que a sociedade enxerga as crianças, como um robô. É alguém que, não, esse sentimento agora para mim não é válido. Só vai valer quando for adulto. Mandou mensagem aqui pra gente no YouTube também a Tiara Marques de Matos Wenzel. Nossa, que nome de rainha, né? Adorei. Assunto necessário. Sair do falar e agir diariamente. Você é necessária, Gra. Ai, que delícia! E ela mandou anteriormente. Gra é maravilhosa, referência no assunto. Ela mandou 2 mensagens aqui pra gente. Um beijo, viu, Tiara? Beijo, Maria Tiara. Clara, maravilhosa, você arrasa. Caio Figueiredo mandando palminhas e falando muito bom esse tema. Um beijo pra nossa audiência. Ah, e no chat do Instagram, a Maria Clara, _FB, também falando que você é maravilhosa. Que delícia, Que né? delícia, Frutos que você plantou e tá colhendo agora, Que não é? bom, No que meio bom. de altos e baixos. Ó, já fica aqui também outra dica pra você que às vezes não está se identificando 100% nesse momento profissional. Tente exprimir, né, o máximo que você puder desse momento profissional, porque muitas vezes esse conhecimento vai te ajudar numa próxima fase, que foi o que aconteceu com a Gra, tá? Agora, esse projeto Além de Mãe, como é que surgiu? Conta pra gente um pouquinho dessa história. O Além de Mãe surgiu exatamente da minha necessidade, né? Da minha solidão de olhar e ver que, tipo assim, eu não tinha para quem eu contar o que eu queria contar. Porque muito pouco se fala, né, sobre a mulher que está tentando engravidar, sobre a mulher que está se organizando para engravidar. Porque uma coisa é, de fato, você tentar, né? Você ser tentante. Mas outra coisa é você ser uma pessoa que se organiza. Você faz o seu planejamento familiar com o seu marido. E isso é muito solitário, porque eu só tinha o meu marido para compartilhar isso. E, às vezes, eu não queria só ele para compartilhar. Porque, às vezes, eu queria outra mulher mesmo para que falasse, olha, comigo foi assim. E as mulheres não falam sobre isso, né? Mesmo quando você está com as suas amigas, elas só falam das maravilhas ou das dores, né? Depois que já engravidou, depois que tem o filho. Mas ninguém fala do dia antes. E eu comecei a compartilhar isso nas redes sociais, comecei a falar sobre o meu planejamento familiar, brincar com isso, né? E eu recebia diariamente muitas mensagens. Olha isso. Mensagens de mulheres que já perderam mais de 6 gestações e não conseguiram. Você imagina a dor, né? Exatamente. E se você for pensar, você nem está imaginando que aquele casal, aquela pessoa, está passando por isso. Então, o tentar, o planejar ainda é muito tabu na sociedade. E eu falei, não, eu preciso de um projeto, eu preciso reunir mulheres, sejam elas mães já, ou intencionalmente mães, para se reunirem e se conectarem e serem, né, e serem amigas e entenderem que elas têm essa rede de apoio. Formar uma rede de apoio Exatamente. mesmo, né? Porque às vezes nós temos, né, a rede de apoio familiar, só que a gente não se sente confortável o suficiente para contar, porque gera expectativa, né? Então, expectativa e julgamento, né? Porque você sabe, em algum momento alguém da família vai julgar. Vai achar, cada um tem um achômetro diferente. Aí te enche de conselho que às vezes deixa você pior do que você chegou. Sai pior do encontro do que você chegou. E já num momento assim, direcionado, eu acho que vocês vão compartilhar as dores,
os amores, as vontades, sem julgamento, porque todo mundo passou por alguma coisa, né? Exatamente. E para além, né, desse julgamento, existe essa expectativa, principalmente das avós, das tias. E a partir do momento que começa a demorar demais, gera a cobrança, né? E aí é onde o casal repele e fala, não quero mais falar do assunto. Exato. Porque dói. Eu estou sentindo essa cobrança. Não é? Eu não quero mais compartilhar. Então, o projeto Além de Mãe surgiu aí, da minha necessidade, da minha solidão de querer falar sobre isso e não encontrar pessoas para conversar sobre isso, porque eu não sabia aonde procurar. Então, eu reuni mulheres incríveis, empreendedoras, psicólogas, para falar sobre temas específicos. Nessa primeira turma, nós optamos por falar exatamente sobre a mãe. Então, carreira, solidão materna, né? Como conciliar como a vida depois dos filhos com o casal, né? Como se conectar com o marido. Porque o pai e a mãe vira só pai e mãe e esquece que são casal, né? E eles precisam disso. Então, eu reuni mulheres para falar sobre isso, falar sobre autoestima materna, né? Como se encontrar no meio do caos. Como saber que você ainda é você e não só mãe daquele pequeno ser que você acabou de gerar, o que é incrível, mas que você vai se encontrar diante de tudo isso. Não se desconectar de você mesma. É impossível, tá? Em algum momento vai se desconectar, vai acontecer um rompimento, mas é uma fase, vai passar. Mas se reencontra. Se reencontra. O importante, eu acho, sabe o que é? É essa ansiedade que a sociedade impõe de você se recuperar rápido demais, de você ficar à sua forma demais, de você voltar a ser magra, de você... Sabe, um padrão, assim, que cada uma vai ter o seu tempo. Você não tem que se comparar com ninguém. Cada uma vai ter uma necessidade diferente. Tem gente que vai querer ficar mais tempo com o bebê, tem gente que vai querer voltar trabalhar mais rápido. E tá tudo bem, ninguém tem que ser julgado por isso. É a vontade e a dinâmica de cada família que tem que ser respeitada. E cada dinâmica é diferente, uma família é diferente da outra. E a dinâmica das famílias que você atende, das mães que você atende, particular na casa, você também tem que fazer um diagnóstico individualizado para aquela mãe, para aquele pai, para aquele bebê, porque a dinâmica, ela é diferente realmente, né? É por isso que eu costumo brincar que eu falo, não existe essa de maternidade real. Isso daí é balela, a história é papo de internet. Não existe maternidade real, existe maternidade única. Uma mãe de irmãos não tem a mesma maternidade. A educação que você dá para um filho não é a mesma que você dá para o outro, porque as necessidades são diferentes. Então, quando as pessoas falam assim, maternidade real, porque a dela, o bebê dela não dorme à noite, mas come. O meu não come, mas dorme à noite. Então, assim, isso não é realidade, isso é a realidade de cada um. Isso daí é maternidade única. Então, não se comparar exatamente com essas coisas de internet, porque a gente se compara e se desconecta e se cobra e fala, mas fulana consegue. Mas fulana só consegue porque ela tem rede de apoio paga. Eu não tenho, eu só tenho a televisão. E aí é onde gera aquele transtorno de informação e a mãe se perde. A mãe fica ali se sentindo, se julgando a pior pessoa do mundo. E adoece. Pode ficar depressiva, inclusive. Já tem o baby blues, logo que o bebê nasce. Tem muitas mães que já ficam depressivas. Aí vê esse monte de enxurrada de coisa que muitas vezes não é real, porque na internet a gente posta só aquilo que a gente quer que veja. Não é? Nem é bem sempre assim. Então, tomar cuidado. Eu acho que é importante você buscar realmente apoio em quem estudou. No caso, a Gra estudou. Ela vai poder te dar uma base para você respirar naquele momento que você tá sem fôlego, para depois salvou aí sozinha. Você não vai precisar ficar agarrada na Gra o resto da sua vida. Não, até porque os meus contratos vão até 1 ano só, hein? Mas eu acho que é importante a gente buscar conhecimento em quem realmente foi se especializar para isso, né? Então, acabar com a sua dor naquele momento ou tratar daquela dor com uma pessoa que foi se especializar realmente para isso. Não ficar buscando receitas. E, gente, receita vai ter aos montes, conselho vão ter aos montes. Mas aí eu acho que você tem que priorizar, buscar o profissional. E eu acho que depois que você fez seu pré-natal, você também estabeleceu um vínculo com o seu próprio ginecologista e obstetra, que também vai poder te auxiliar em várias questões. Então, quer dizer, buscar o profissional ideal para cada necessidade. Não ficar aí tentando achar novidades o que está em alta, porque internet ela é muito boa, mas tem que tomar cuidado com a fonte que você usa para achar essas informações. Eu sempre falo isso aqui. Até né? porque a gente tem que pensar assim, as pessoas
pessoas falam muito... Ser mãe é intuitivo. Quando você engravida, tem seu bebê, isso é Ai, nasceu o bebê, nasceu a mãe. Mentira. E não é assim. Sinto lhe dizer que é mentira. Nasce a mãe, mas você não nasce sabendo nada, entendeu? Tipo assim, toma que o filho é teu, você fala, e agora? Nós precisamos estudar. É o projeto da sua vida. Tipo assim, você vai entregar uma alma para o mundo. Então, você precisa fazer aquele trabalho bem feito. É um trabalho que você não vai ser demitida nunca mais. Então, você precisa fazer esse trabalho bem feito. E o tempo não volta, né, Gra? Não volta. Não dá pra você apagar e voltar. Peraí que eu vou voltar de novo pra fazer de novo. Não dá pra devolver, entende? Então, assim, já que você optou por isso, então vamos fazer um trabalho bem feito. Vamos estudar vamos contratar profissionais capacitados para. Porque existe. Não é só ir na rede social e olhar a blogueira que tem a vida perfeita, né, que tem muitas redes de apoio paga, e falar, queria que a minha vida fosse aquela, e como não é, a minha maternidade não é boa. E eu fico feliz que tem muitas influencers que estão mostrando a real mesmo, né? Estão conseguindo desvencilhar esse negócio, esse sonho de Instagram, esse sonho de internet. Tem algumas que são bem reais mesmo, que mostram. Eu acho que é interessante. Mas não pautar a sua vida na vida que você vê aquelas pequenas frações do Instagram. Porque aquilo são só pequenas frações. Você não sabe, não é, o que ela passou para conseguir gravar aquele pequeno momento. O que está acontecendo por trás, né? Para além disso, né, nós temos que entender que não é porque ela tem uma rede de apoio paga e familiar que significa que ela é menos mãe. Porque ela não é, entende? Ela é mãe, só que nós estamos falando daquela maternidade, é dela. Né? Ela escolheu ser assim. Exatamente. Ponto final. E o trabalho dela permite aquilo. Ela precisa se ausentar mais. Então, assim, nós estamos falando de muitas realidades. Então, é isso que eu percebo que as mães se sentem muito solitárias porque elas idealizam uma coisa e se perdem no meio do caminho. O projeto é justamente para isso, para trazer essa realidade de volta. Olha, a minha maternidade foi assim, mas a sua pode ser assada. E já está acontecendo esse projeto? Já está com a primeira turma em andamento? Conta pra gente. A primeira turma já está em andamento. Certo. A segunda turma eu vou fazer ano que vem, mas eu pretendo fazer presencial para ter essa conexão. E essa primeira está sendo online? 100% online. Certo. Para ter essa conexão, né, das mães, elas se conhecerem, das crianças se conhecerem. Porque presencial vai se tornar um grupo de apoio. Exatamente. É muito legal. E é esse o objetivo, de gerar conexões, gerar amizades, de olhar e falar assim, nossa, porque quando a mãe, né, tem o bebê, ela perde, para além de tudo, as amizades que ela tinha antes dela ter o bebê, né? Porque são realidades completamente diferentes. Fases. Exatamente. Então, traz isso para a vida dela. Traz uma outra pessoa que tem mais filhos, mais maternidade, vamos falar assim. E elas se conectam e as crianças ficam amigas. É esse o intuito do projeto. Conectar mulheres que estão a fim de fazer novas amizades e entender que não é só aquilo. Que existe muito mais coisa boa do que ruim na maternidade. Nesse projeto, além de mãe, tem você, que é educadora parental, e você falou que tem outras profissionais que você trouxe, não é? Para discutir vários aspectos e outras áreas necessárias nesse momento, né? Da mãe tentante, da mãe que já teve bebê, da mãe que já tá com a criança um pouquinho maior. Todas são bem-vindas, é importante a gente falar isso, independente, não é, da idade do seu filho, se você quiser fazer parte, porque aprender nunca é demais. Eu sempre falo aqui que a riqueza máxima da nossa vida é o nosso conhecimento. Que isso ninguém tira da gente, tá? Então, é um investimento que você faz em você e que as pessoas que estão à sua volta vão receber esses presentes também. Porque quando a gente tem segurança naquilo que a gente está fazendo, a gente é mais feliz e a gente deixa o nosso entorno feliz também, né, Gra? Exatamente. Mãe feliz, bebê feliz, criança saudável, desenvolvida. É sobre isso. Eu tenho essas profissionais, né? Eu tenho hoje comigo 2 psicólogas, tenho duas empresárias que elas fizeram um negócio delas a partir da maternidade. Olha que legal! Se tornaram empreendedoras a partir da maternidade. A partir da maternidade. Muito bom. Hoje elas têm uma equipe quase 100% feminina. Poxa vida! Então, assim, são mães de 2 crianças cada uma, o que é muito legal. Tem uma especialista em moda, que fala muito, muito bem sobre autoestima,
que viveu isso na pele sobre a autoestima materna, principalmente por ser, por estar vivendo isso no trabalho dela, né? Então, nós temos isso, temos médica ginecologista, que é muito importante. Com certeza. E tem eu. Ou seja, você procurou, não é, se munir de profissionais maravilhosas para poder falar de diversos assuntos. A primeira turma está em andamento, é 100% online. Fiquem de olho nas redes sociais da Gra, tá? Mais uma vez aí para você, @GraOliveiraF, que ela sempre vai postar, ela sempre posta. Então, quando tiver a próxima turma, o ano que vem, se você tiver interesse, já, não é, se programe. Será presencial, não é? Será presencial. Ela vai passar todos os detalhes. E é muito interessante porque se você tiver, não é, como tentante, fazendo esse planejamento com o seu marido, é melhor ainda, porque daí você vai pegar desde o comecinho. Mas se já tem o bebê, nunca é tarde para você ter mais conhecimento, porque são fases que a gente vai precisar de conhecimento, porque elas vão se modificando também, né, Gra? Exatamente. E assim, não é porque você está passando aquela fase e a outra mãe está passando por outra fase que não significa que uma não possa agregar para outra. Imagina, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque a intenção é sempre essa, né? De gerar conexões e aprendizado e entender que tudo, no final, se conecta, né? E no online você já está curtindo isso, já está sentindo esse efeito, né? Das pessoas poderem... Porque a gente se acostumou muito com essas questões das plataformas online de reunião, de fazer curso online, né? E à distância, porque a pandemia trouxe isso pra gente, né? Ficou muito mais... Está fazendo parte do nosso dia a dia. É mais normal, mais comum a gente fazer isso, né? Do que antes da pandemia a gente falava, não, era tudo presencial. E essa mudança tecnológica ajudou, não é? Num certo ponto, para que a gente coloque em prática muitos projetos que às vezes demorariam para sair do papel, porque precisaria de um espaço físico, de horário, de acertar horário, dia de todo mundo, da agenda. No online facilita muito mais, Fica né? muito melhor, né? Mas nada como presencial. Não. Nada como presencial. E é por isso que o projeto, né, a segunda turma que eu vou abrir ano que vem, vai ser um dia presencial para todo mundo se conhecer, se conectar e gerar realmente esse calor que as mães precisam, né? Para não se sentir só ali na telinha do computador. Agora, eu vou abusar da Gra, já que ela está aqui, para a gente falar dos pontos, né, que são mais... digamos assim, tênues na vida da mamãe, né? Ou da tentante, ou da mamãe que acabou de ter o bebê. Quais são as dúvidas, as dores que acontecem com mais frequência, que você escuta com mais frequência, Gra? Olha, as dores que eu sinto que, principalmente quando o bebê acaba de nascer, é isso. É isso que vai ser agora? É só isso? Não tem nada além disso aqui? Eu vou ser sempre só uma pessoa que carrega um bebê para cima e para baixo? Grudado no meu peito? Exatamente. Eu vou ser Porque a gente fala da livre demanda. Se você optar pela livre demanda como eu optei, né? E não me arrependo de forma alguma, Luca mamou até os 3 anos e 4 meses, tá? E só parou porque eu tive uma infecção de garganta muito grande, conversei com ele e deu tudo certo. Mas, se você optar por não amamentar, também é isso que eu falo, né? Ser acolhido nesse momento. Então, às vezes, a pessoa olha e fala assim, gente, e agora? É só isso? É chorar, trocar, dar de mamar? É só isso? Exatamente. Porque aquele romance todo que tava da cabeça da pessoa veio por água abaixo, né? Por água abaixo. E quando a gente tem filho, a minha ginecologista fala assim pra mim que o filho começa a dar trabalho a partir do momento que a gente começa a planejar ele. E é de fato isso. E a gente não pode excluir isso. É verdade. E é verdade. O filho vai dar trabalho. Só que trabalho prazeroso, sabe? Você pensar que você tá preparando uma alma pro mundo. Então, assim, enxergar que isso é muito além. Então, essa é uma das maiores dores de mães recém-paridas, né? Recém-nascidas. Depois vem as dores do desenvolvimento. Será que o meu bebê está desenvolvendo adequadamente? Será que tem algum transtorno, alguma síndrome, alguma coisa? E é onde eu entro muito, né? As mães me contratam aí por 1 ano, que eu entro justamente nesse desenvolvimento também da criança.
Então, a gente coloca essa criança dentro dos marcos. E caso seja necessário, a gente encaminha para o especialista. Outros especialistas, né? Às vezes, nós precisamos encaminhar para fisioterapia especializada em criança, em desenvolvimento, né? Motor ou cognitivo de criança. Às vezes, precisa encaminhar para TO, para fono, por conta de fala, né? Fala atrasada. Porque, às vezes, não é que a criança tem algum problema. Às vezes, é só... Será que o meu filho está escutando bem? Exato. Então, assim, às vezes a criança não desenvolve a fala por não escutar direito. Então, assim, tem N coisas que a mãe de primeira viagem, né, ela não enxerga, ela não sabe que aquilo existe. Então, a gente entra com cuidado minucioso, né? E essas dores vai aí até uns 2 anos, né, em relação ao desenvolvimento, porque depois entra na escola, aí a criança deslancha. Exato. Aí você percebe que, na verdade, só estava faltando um pouquinho de estímulo e não que a criança necessariamente tinha um problema. Porque normalmente, né, uma grande parte das famílias hoje, as crianças são solitárias. Tem uma grande parcela de filhos únicos, como é o caso do meu filho. E na minha família não tem mais crianças, então ele foi para a escola com 2 aninhos. E aqui a gente estimulava bastante, porque a gente teve uma rede de apoio, né? Dona Elisa Carvalho, maravilhosa. Um beijo para você, me ajudou demais na amamentação, nessa fase de desenvolvimento do Luca. Então, a gente teve esse direcionamento. Mas quando a gente não tem, realmente, você via chegando na escola aquelas crianças mais acanhadinhas, mais quietinhas, mais paradinhas. Por quê? Porque não teve o mesmo estímulo, não teve esse mesmo olhar que uma rede de apoio especialista, não é, pode nos auxiliar, né? Essa questão. Mas criança quer criança. E quando elas estão nesse meio, realmente, você só deixar acontecer e só tomar cuidado para elas não se machucarem, Exatamente. Né? O resto acontece por si só, porque é um desenvolvimento lindo, né, Gra? Sim, eu sou suspeita para falar da Elisa, porque foi graças a Elisa que enxergou em mim esse dom, né, para a maternidade, e foi por conta dela que eu descobri todo esse caminho, né, que eu trilhei. A Elisa desbravou uma parte da profissão que aqui em Limeira ninguém fazia. Né? Há 11 anos atrás, que é a idade que meu filho vai fazer, né, em janeiro, a Elisa, ela se jogou numa vertente da profissão, que ela é fonoaudióloga, né, especialista em amamentação, tem vários títulos maravilhosos, onde a gente não escutava falar sobre isso. Então, ela que foi, eu acho que a base que começou, né, e te auxiliou nessa questão também, abriu os olhos. Você tem que ir por esse caminho aqui. A Elisa é bem assim mesmo, Eu né? brinco que a Elisa é a fada do leite. Tem a do fada do dente e a ela Elisa é a fada do leite. É mesmo. É a sintonia fina, né? Exatamente. A Elisa, ela tem um olhar muito apurado, né? Então, assim, ela me olhou e falou assim, vem aqui, eu tenho uma coisa para te apresentar. Vai dar certo. E foi exatamente. E ela sempre, mesmo que... com o decorrer da vida, a gente não se vê mais com tanta frequência, eu não tenho mais tanto... O distanciar da profissão, das agendas, eu não tenho mais como, tanto né? contato com ela diariamente como eu tinha antes. Ela tá sempre me mandando mensagem, viu? Tá tudo certo? Você precisa de alguma coisa? Mesmo... E aí, esses dias, ela me mandou mensagem e falou assim, viu? Tô muito orgulhosa. Você caminhou sozinha e ó onde você chegou. Tá vendo? E ela é muito maravilhosa. E ela faz isso pelas mães. E... eu percebo que quando as mães têm um profissional que olha e fala assim, confio de olhos fechados, flui de uma outra forma. E sim. é assim com as mães que ela que ela trabalha, né? Que escolhe amamentar, né? Tanto é que você tá aí de Exatamente, de prova que funciona. Funciona. Que é aquela sintonia fina do especialista que eu falei pra você. Aquele negócio. Amamentar instintivo. Nasceu, Jamais. não vai saber. Sabe por quê? Porque às vezes o seu seio é grande demais. Ou o bico é pequeno demais, ou o bico é grande demais, ou a criança tem a boca pequenininha. Então, quer dizer, até pro bebê, ele tem o instinto de sugar? Tem, mas você tem que ensinar a abocanhar da forma certa. Mas às vezes não tem também. E às vezes não tem, porque dependendo se é recém-nascido, tem N situações que podem acontecer. Aí tem o quê? As especialistas para ajudar a gente. Aí você, às vezes, desiste de amamentar porque não teve alguém que te ensinou a maneira certa de tentar, realmente. Exatamente. E a gente tem uma grande parcela de mães que tem leite,
que conseguiriam com sucesso amamentar e desistem. Lógico, muitas vezes dói, tem mastite, eu tive mastite, racha o bico, mas você tem N formas de tratar tudo isso sem deixar de amamentar o bebê, se você tiver a rede de apoio. Exatamente. Não é verdade? E aí, os profissionais estão aí, basta você encontrar um que faça essa conexão com tem você. Afinidade, exatamente, né? Que tenha essa afinidade. É muito difícil alguém não ter afinidade com a Elisa. É verdade, é verdade. E a Elisa, eu falo que a Elisa, ela faz como eu, né? Mas, claro, eu fui ensinada por ela. Que ela vai para além daquilo que ela se propõe a fazer, né? A Elisa, ela cuida não só da parte da amamentação. Ela cuida também da parte da mulher, ela cuida da parte da família. Ela olha como está a relação daqueles pais. A Elisa tem um olhar muito apurado. E é isso que eu procuro fazer. Olhar a família como um todo. Porque eu não vou ali só por conta do bebê. Eu vou pela família. Não, se a família tá funcionando bem, o bebê vai bem também. Exatamente. É um conjunto, né, Gra? Eu vejo muito isso em você, né? Esse olhar que você tem, o trabalho que você desenvolve, né? Mesmo sendo só pela internet, a gente consegue sentir já esse amor, essa dedicação, esse carinho que você tem que ter com cada mãe, com cada pai que procura você, porque são questões individuais. E eles têm que ser, sim, o seu atendimento tem que ser personalizado. E é totalmente personalizado, porque eu entro naquela família e eu sempre falo isso. Eu vou fazer parte da sua família por 1, 2 anos. Então, assim, precisa existir essa confiança, precisa existir essa troca. Eu falo que eu sou a filha mais velha, né? Que eu entro para ser a filha mais velha. E eu olho com muito cuidado. Então, às vezes eu entro na casa, eu já sei quando aquele casal não está muito bem. Eu sei quando o pai não está bem, ou quando a mãe não está bem. E tudo isso reflete muito na criança, né? Independente da idade que ela tem. Então, assim, a gente precisa ter muito esse trato, esse fino trato. Essa sensibilidade que vocês desenvolvem mesmo, né? Para poder ver tudo isso. Para olhar tudo isso, exatamente. E desenvolver aquela família e criar essa educação positiva, né? Que eu tanto prego e que eu realmente acredito. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui de uma coisa muito minha. Não sei se a Gra vai concordar, mas quando a mãe está naquele olho do furacão, sabe? Aquelas primeiras semanas em casa com o recém-nascido, que o recém-nascido às vezes troca o dia pela noite, ou acorda de hora em hora a madrugada inteira para mamar, e te deixa exausta num ponto que você nunca imaginou que você ia ficar na sua vida, que você chega até deitar no chão de cansaço, porque você não aguenta mais ficar nem sentada. Você vai ter saudade disso. Vai. E as pessoas me falavam isso, eu falava, quê? Eu vou ter saudade disso? Imagina! E dá saudade. É incrível isso, né? Dá saudade de todas as fases. Porque fala, mas porque cresceu? Mas eu sempre falo, eu sempre brinco com as mães assim, ó. Calma, que a melhor fase está pra vir. E ela fala assim, mas existe melhor que essa? Existe. Mas eu acho que essa é a pior fase. Não, não é. Não é a pior fase. Porque olha, essa psicologia é boa, hein? Gostei. Não existe pior fase. Existe fases desafiantes. Porque não existe. Você tem que olhar e falar assim, olha, essa criança está sendo desenvolvida. Isso aqui é desafiante porque o meu cérebro já é desenvolvido, mas o dela não. Então, eu vou fazer o meu melhor para ela desenvolver do jeito que ela tem que desenvolver corretamente. Então, assim, a melhor fase está sempre para vir. Eu falo isso para você agora. Seu filho tem 11 anos, quase 11 anos, a melhor fase está para vir ainda. Está para vir. E aí, quando você olhar para trás, você fala assim, mas todas as fases foram boas, né? Não existia fase tão ruim. Engraçado isso. É isso mesmo. E é uma construção, né? É uma construção. E aí você vai conhecendo. Porque quando é bebê e não verbal, você vai começar... Gente, eu tinha uma dificuldade enorme pra saber do choro, tá? Tem mãe que fala assim, tá chorando de fome. Tá chorando de frio. Eu não sabia desse negócio, não. Tá? Pra mim, eu falava, meu Deus, e agora? É frio? A gente ia na tentativa e no erro, entendeu? E o meu filho guloso que era sempre peito que ele queria, tá? Então, tá tudo... Aí a gente vai descobrindo. Mas aquela mãe que tem o ouvido apurado e fala assim, esse choro é de choro... Parabéns pra você. Não são todas que são assim e tá tudo bem.
Tá Exatamente. tudo bem. Aí vai crescendo, a criança vai passando, né? 1 mês, 2 meses. Aí ela vai começando a ter os balbucios, vai começando a ficar mais sentadinha. Tem os marcos de desenvolvimento que a Gra já falou, que é importantíssimo você acompanhar. Né? Tem uma pediatra para acompanhar de perto também, é muito importante você seguir todo esse cronograma do primeiro ano, né? Os primeiros mil dias, né? Os 2 anos. São Os 2 anos, né? Que é a fase do ouro do bebê, que a gente sabe que é um desenvolvimento, né? Que vai levar pro resto da vida, que é a base de tudo. Então, você escolhendo profissionais que você também tem essa identificação e se sente à vontade de questionar, de perguntar, de argumentar, também faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E é aquela coisa assim, o meu bebê, ele tá nessa fase agora difícil, desafiante. E o que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? Né? Aí vai, busca coisas na internet. E aí não se aplica. Aí que mora o perigo! Aí não se aplica. Mas o que eu sempre falo é, pro seu bebê ser um bebê saudável e as fases desafiantes serem menos desafiantes, precisa existir a rotina. Ah, mas como eu implemento a rotina? A rotina quem vai implementar é você, dentro do que você espera dentro da sua casa. Você só vai ensinar aquilo para o seu bebê. Você precisa ter paciência. Então, essas fases desafiantes, elas vão existir, apesar de qualquer coisa, de rotina ou não. Mas se você implementar a rotina, tudo fica mais fácil. Bom, a gente se usa como exemplo, né? Se a gente viver uma vida louca, sem rotina, sem horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, horário para trabalhar... Como é que fica a sua vida? Não fica uma bagunça? Pro bebê é a mesma coisa. Exatamente. E ele tá aprendendo, né? Exato. Então, assim, eu falo que bebê, eles gostam de previsibilidade. Isso. Previsibilidade. Não só os bebês. O ser humano, de uma forma geral, gosta de uma previsibilidade. Exatamente. Porque a gente gosta do quê? De controlar, né? Tudo bem que a gente só acha que controla, não controla nada. Mas tudo bem. E os bebês são assim. Eles precisam dessa previsibilidade. Então não é sobre horário, não é fazer tudo no mesmo horário, mas é fazer tudo sempre igual. Não é sobre fazer tudo no mesmo lugar. É sobre fazer tudo exatamente igual. Ah, então eu tô, sei lá, na casa da minha sogra, não é o quartinho do bebê, não é o ambiente, ele não vai dormir. Vai, mas você precisa fazer exatamente da mesma forma que você faz na sua casa. Você dá banho antes dele dormir? Então vai ter que dar banho. A soneca da tarde? Sim, então você vai dar banho na casa da sua sogra, entendeu? Não é sobre o local ou o horário. É sobre fazer exatamente igual. Porque o cérebro do bebê, ele gruda na cabeça dele. Ai, olha... A minha mãe começou a cantar essa música, então significa que eu vou tomar banho e depois eu vou ter o TT e aí depois eu vou dormir. Porque gruda na cabeça dele, porque é uma coisa que faz todos os dias. Exato. Então fica mais fácil. Embora não seja. Embora seja desafiante, mas fica mais fácil. E não é um dia fazendo que ele vai aprender, viu, gente? Porque nem a gente é assim. A gente aprende com tentativa e erro e aprende com constância e persistência. Então, é todo dia. É rotina. É rotina. Não... É todo dia. É né? todos os dias. E perseverar todo dia. E tem bebê que vai dormir mais cedo, vai dormir antes, né? Com uma fase anterior a noite toda. Tem bebê que vai acordar menos, tem bebê que vai acordar mais. Tem crianças que até os 2, 3 anos acordam de madrugada. Gente... E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu falo que o sono também é um negócio que precisa ser construído. Nós, adultos, não dormimos a noite toda? Quantos adultos têm insônia? Eu tenho insônia. Então. Eu tenho insônia. E a gente quer que o bebê, na primeira semana que chega em casa, dorme a noite inteira. Exatamente. Coitado! Um bebê que tava ali sempre no escurinho... E de com repente, um monte de barulho do teu corpo ali em volta. E é barulho baleiês, né? Que chega pra ele tudo meio... no meio da água, né? Exatamente. Então, assim, aí de repente ele começa a ouvir tudo, qualquer ruído. Que agora tem o tal do ruído branco lá, né? Que colocam. Tem bebê que aceita, tem bebê que não. Tem bebê que não, tem bebê que só dorme com música. Eu já tive bebê que só dormia com Elvis Presley. Adoro! Eu já cuidei de bebê que já é roqueiro desde recém-nascido. Que era só, tipo, Frank Sinatra. Olha isso! Sabe assim? Então, tinha bebê que só queria ouvir a música clássica. Então, assim, tudo depende do bebê. Eu cuidei de um bebê que ele era viciado em Thiago Brado. Então, isso mostra que essa rotina já estava sendo implementada desde a barriga. Porque, normalmente, o bebê gosta, fora da barriga, daquilo que já foi mostrado para ele dentro da barriga. Isso, ele já escutava. Ele já escutava, porque então, é um gosto o que a mamãe pais. escutava, o que o papai escutava perto dessa mamãe, né? Exatamente. E que ele falou assim, essa música me faz lembrar um ambiente que eu amava, que era quando tava dentro da barriga da minha mãe. Então, me sinto seguro. Exatamente. Não é verdade? Ele fala assim, nossa, isso aqui me traz uma boa lembrança.
intrauterina. Então, isso aqui é uma música comfort music, né? Que eles chamam. Isso! Então é isso. É a assim, música que traz conforto. É sobre você ver e adaptar para o seu bebê essa rotina, né? Que agora é nova, mas que ele que tem que entrar nessa rotina, que você vai ensinar para ele. E tem um outro lado da maternidade que pouco se fala. Hoje se fala mais. Eu fico feliz que a gente tem falado mais sobre isso, que é a maternidade atípica, né? Que é aquela mãe... A gente nunca idealiza que o nosso bebê vai nascer com algum problema de saúde. A gente idealiza como aquele bebê daquele comercial do bebê Johnson. Aquele bebê lindo, fofinho, gordinho, saudável, né? E em algum momento da gestação, alguma coisa pode acontecer e pode mudar totalmente o curso dessa gestação, né? De doenças e síndromes mais graves, até uma síndrome de Down, que muita gente ainda, não é, torce o nariz, mas que são crianças extremamente amorosas e inteligentes. Claro que vão precisar do estímulo correto. Mas aí você lançar mão de uma rede de apoio paga, profissional e especialista, nesse momento, eu acho que não há sombra de dúvida que vai ser um divisor de águas, né, Gra? Exatamente. E as mães atípicas, elas ainda mais precisam de carinho, de apoio, né? Porque a maternidade atípica é muito desafiante. Porque é um bebê, que é uma criança, que ela não funciona conforme a sociedade estava esperando. Exatamente, né? O cérebro dela funciona diferente. E muitas vezes a mãe vai ter que abrir mão da carreira profissional num certo período de tempo, ou dependendo da síndrome, o resto da vida, para poder se dedicar ao estímulo correto e ao tratamento que essa criança vai precisar. Exatamente. Né? E é onde entra esses profissionais, né? Que nós temos profissionais incríveis e maravilhosos na nossa cidade, que fazem essa parte toda particular, Sim. né? Mas nós temos profissionais incríveis e maravilhosos que trabalham através da rede de saúde pública. Exatamente. Então, assim, tem para todos os gostos. E nós precisamos falar sobre ela, porque a gente espera muito, principalmente de crianças, né, do TEA, né, que estão dentro do espectro. Nós esperamos que essa criança funcione de uma forma que ela não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Nós vamos fazer as terapias nela para ela se adequar e conseguir conviver em sociedade, mas para facilitar para a criança e não para a sociedade. E o TEA, para quem está perdido aí, é transtorno do espectro autista, porque a gente tem tido um diagnóstico, um número de diagnósticos crescentes em relação ao TEA. A gente sabe que é mais comum meninos, mas tem uma quantidade significativa de meninas que estão sendo diagnosticadas agora também com o TEA. E aí ele tem esse transtorno do espectro autista. Por que esse espectro? Porque ele vai diagnosticar de leve, moderado e severo. Exatamente. E dependendo dessa classificação, a intervenção com os profissionais e os tratamentos, eles são direcionados de maneiras diferentes, né, Gra? Sim, é importante isso. Os níveis, né? O nível 1, que é o nível leve, precisa de menos intervenção. Então, é uma criança aí que consegue fazer as suas coisas, as suas atividades de vida básicas e diárias sozinha, normalmente, que aprende. Normalmente, são crianças que conseguem verbalizar as coisas, mas nós temos as crianças que não verbalizam. Não verbalizam, exato. Então, nós precisamos usar comunicação diferenciada com eles, né? Através do iPad, dos aplicativos. Mas tudo isso quem ensina daí é a TO, a fono. E nós só vamos descobrir através, né, de diagnósticos, né, de terapeutas e do neuropediatra, né? Então, assim, nós precisamos falar e ter muito cuidado com essas crianças, porque nós esperamos uma coisa, mas o cérebro dela não funciona. Eu costumo brincar que, para nós que somos 90, né, dos anos 90, e antes até, que se a gente for pensar numa criança, né, que tem do TEA, né, do autista, a gente pode pensar no Mundo de Bob, no desenho. Exato, lembra? é verdade. Porque fala muito disso, o Mundo de Bob, ou o Mundo da Lua, Lucas Silva, que são crianças que têm um cérebro que funcionam diferente. Então, e entender que não é porque eles têm esse diagnóstico, não é o ponto final, é só o ponto de partida. Não é decisivo na vida da criança, não vai decidir o que ela vai ser, o que ela vai poder fazer ou não. O diagnóstico é o ponto de partida, não é o ponto final, não é a linha de chegada.
É o ponto de partida, porque é a partir do diagnóstico que nós vamos conseguir desenvolver aquela criança da melhor forma. Nós temos profissionais renomadíssimos que têm transtorno de espectro autista. Nós temos vários profissionais, né, conhecidos mundialmente com TDAH, vários com dislexia, vários com atraso de desenvolvimento e você nem sabia que eles tinham atraso de desenvolvimento. Então, quer dizer, Exatamente. vai o quê? Do estímulo, da vontade também desses pais e dessa criança de ser estimulada e ser desafiada dentro daquele diagnóstico, né? Exatamente. Nós estamos falando aí de profissionais que conseguem desenvolver coisas e habilidades, né? Que vem além do diagnóstico. Que vem além do Que diagnóstico. vê a criança como um ser humano completo ali na frente, né, dele. Não só aquele diagnóstico que chegou para ele. Então, Sim. graças a Deus, aqui na nossa cidade, nós temos profissionais assim, tanto na rede privada quanto na rede pública. Então, eu falo que as pessoas reclamam muito de barriga cheia, que a nossa rede pública aqui funciona maravilhosamente bem. A gente, pesquisando um pouquinho, não é? Cidades aqui não tão longe daqui, tem filas e filas e filas e filas que você não tem como mensurar quando a pessoa vai ter atendimento. E aqui isso não tem acontecido, não é? Em diversos tipos de especialidades. Então, nós somos privilegiados, sim. Procure o seu direito, não é? Sempre. Procure a maneira correta de fazer, porque aí você tem todo um trabalho, né, a documentação que você tem que levantar para conseguir ter o tratamento para o seu filho ou para sua filha, porque é direito isso. Então, vá atrás do que é melhor para você, para o seu filho, para sua filha, que isso ninguém vai poder negar para você. Exatamente. Né? E lembrando sempre as mães que dentro do espectro a criança consegue transitar dependendo do estímulo que ela recebe. Então, assim, quanto mais terapia você correr atrás para o seu filho, quanto antes você aceitar o diagnóstico, porque também vai muito disso, né? Dos pais aceitarem o diagnóstico. Quanto antes você procurar isso, mais fácil vai ficar para sua criança, né? Então, assim, a criança transita. Então, não é porque ela recebeu o diagnóstico de severo que ela não pode passar para o leve. A gente tem casos e casos aí de muito sucesso de crianças que saíram do severo e conseguiram transitar para o moderado e depois do moderado para o leve. E você citou um ponto muito importante e crucial, que é a aceitação da família. Esse preconceito que é estabelecido dentro de casa. A gente fala muito de preconceito, né, da sociedade, mas dentro de casa se vive um preconceito velado e que entristece, que muitas vezes acaba com a vida familiar, que rompe casamentos por conta disso, não é? De um dos pais, né, não aceitar esse diagnóstico. Então, quanto mais acolhimento essa criança tiver e os pais tiverem acolhimento também, aí a gente volta no projeto Além de Mãe, né? Porque a gente, quando tem o diagnóstico, pensa só na criança, mas e esse pai, essa mãe? Exatamente. Que idealizava um bebê perfeito. Exatamente. Não vou ter esse bebê perfeito. O que eu tenho que fazer? Então, se munir de conhecimento de profissionais que possam te dar uma base para passar por tudo isso também de uma forma um pouco mais tranquila, né, Gra? Sim, e eu falo, né, de novo, a culpa sempre cai na mãe. Exato. Né? O fardo mais pesado, né? Vem o diagnóstico, então nós escutamos, né, de familiares normalmente, às vezes de amigo, mas a culpa é sua. Ele é assim porque a culpa é sua. E não é, né? A gente sabe que é alguma coisa que foi no desenvolvimento, lá na gestação, que aconteceu e que a criança, né, desenvolveu. Como se a mãe já não se culpasse o suficiente, exatamente, né? Então, assim, nós temos que pensar com muito cuidado, principalmente nas mães atípicas. Porque eu falo que a vida da mãe já é desafiadora. Uhum. A da mãe atípica triplica. Né? Então, buscar bons profissionais vai fazer toda a diferença. Vou deixar mais uma vez o @ da Gra para vocês seguirem. @Gra Oliveira F, educadora parental, que desenvolve esse trabalho lindo. Então, logo, porque, gente, piscou, 2025 tá aí, né? E ela já vai iniciar aí a segunda turma desse projeto Além de Mãe. Aí sim, será presencial, com troca aí de informações. Vai ser realmente um grupo de apoio. E eu tenho certeza que vai ser mais sucesso ainda do que já está sendo essa primeira turma. Com calor humano. Ai, né? coisa boa. É tudo que a gente precisa nessa fase. Exatamente. É ser acolhido, realmente, sem julgamento.
Sem julgamento, exatamente. Um beijo pra você. Manda um beijo pra todas as obrigada. profissionais que fazem parte desse projeto. Sucesso pra vocês. Obrigada, viu, Fabi? Um beijo por ter aberto grande espaço. mesmo pra todas. E eu que agradeço você ter aceito o convite, de ter vindo aqui dividir isso, não é, com a nossa audiência, e espero que você volte mais vezes. Muito Um obrigada. beijo no seu coração. Beijo. Boa semana. Pra você também. Quero mandar um beijo também pra Elialda Francisco, que mandou no chat do Instagram uma boa tarde pra gente. A gente devolve pra você, tá, Elialda? Um beijo grande, tá? Gratidão por vocês estarem aqui junto com a gente. E se perdeu algum pedacinho ou quer rever, Facebook e YouTube, não é? Fica todos os episódios lá arquivados para você acessar quando você quiser. Um beijo para nossa querida Aline Sintra, que está aqui. Ela que já veio falar da massagem Baby Moon, falando dessas tentantes que muita gente conseguiu realmente engravidar, não é? Com essa técnica. E é amiga da Gra. Inclusive, é a Aline que me colocou em contato com a Gra novamente. Então, eu falo que essa rede, tá vendo essa rede, essa teia que a gente vai desenvolvendo? É isso, não é? E as coisas vão chegando pra gente, tá? Um beijo grande no seu coração, fiquem com Deus. Juízo, mas não muito. Uma ótima semana. Até semana que vem, gente. Tchau. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.